E aí, povo, só na boa? Então, no último cast falamos sobre alguns veículos disponíveis para estudo do LoL. Mas até onde o conhecimento sobre LoL, única e puramente, nos ajuda? Não muito. LoL é um jogo mecânico, onde você deve clicar, mover o mouse, apertar as teclas do teclado, conversar, desenvolver uma série de ações físicas para desempenhar a atividade. Muitas vezes em pouco tempo, com a necessidade de um tempo de resposta bem acurado. Portanto, é importante lembrar que, embora deve-se ter conhecimento de como o jogo funciona, deve-se também saber que são necessários reflexos, músculos, tendões, sinapses para que você jogue o jogo. A ordem das habilidades a serem compradas em geral, qual a razão de escalonamento de cada habilidade, os matchups mais favoráveis e os desfavoráveis, a quantidade de vida ou armadura que se ganha por nível, qual o power spike mais importante do campeão, o melhor combo a se aplicar. Muito disso você consegue ter alguma ideia estudando. Mas no jogo mesmo, quanto tempo você demora para assimilar a quantidade de dano que você pode provocar com seu combo e sair vivo? Qual a real distância do seu auto-ataque? Qual a dificuldade real de se enfrentar seu counter? Qual o melhor posicionamento na TF? Quando o jungler pode estar esperando para me gankar? Em quanto tempo eu posso ir fazer o dragão? Eu ainda chego em tempo de salvar aquela torre sem gastar meu TP? Quanto dano eu consigo tomar nessa TF? E esse tempo é suficiente para que meu time dê o dano necessário para ganharmos essa TF? Essas últimas coisas dependem de jogo, de experiência, coisas que vêm apenas com o jogo, com jogar o joguinho mesmo, perder, ganhar, carregar e ser carregado. O conhecimento auxilia muito na busca de bons resultados, mas não basta conhecimento. Tem que ter prática, vivenciar na pele o acontecimento e saber como aplicar o conhecimento. Inclusive, ter a frieza de não afobar-se na TF e cair de cabeça no momento errado, sem poder largar seu dano da melhor maneira. Mas além da experiência propriamente dita, de vivenciar as dificuldades e aprender a passar por cima delas, eu quero conversar com vocês sobre memória, para que vocês entendam algo importante sobre como a prática e repetição é importante. Segundo pesquisadores, a memória é um conjunto de procedimentos que permite manipular e compreender o mundo, levando em conta o contexto atual e as experiências individuais, recriando esse mundo por meio de ações da imaginação. O que fica armazenado é um sumário interpretativo de toda a nossa experiência passada. Nesse cast, vamos estudar a memória em uma classificação que diferencia dois tipos de memória: a memória de procedimento e a memória declarativa. A memória de procedimento, também chamada de memória procedural ou implícita, armazena dados relacionados à aquisição de habilidades mediante a repetição de uma atividade que sempre segue o mesmo padrão. Nela se incluem todas as habilidades motoras, sensitivas e intelectuais, bem como toda forma de condicionamento. A capacidade assim adquirida não depende de consciência. Somos capazes de executar tarefas, por vezes complexas, com o nosso pensamento voltado para algo completamente diferente. Compreende a memória de procedimentos, hábitos e habilidades, mas não apenas motores como antes se acreditava. Funções cognitivas e subjetivas, como padrões morais e usadas no juízo de valor, podem fazer parte da memória implícita, e sua existência só é depreendida através da observação do proceder do indivíduo. Por outro lado, a memória declarativa, também chamada explícita, armazena e evoca informações de fatos e de dados, levados ao nosso conhecimento através dos sentidos e de processos internos do cérebro, como associação de dados, dedução e criação de ideias. Esse tipo de memória é levado ao nível consciente através de proposições verbais, imagens, sons e etc. A memória declarativa inclui a memória de fatos vivenciados pela pessoa, memória episódica, e de informações adquiridas pela transmissão do saber de forma escrita, visual e sonora, que é a memória semântica. Mas voltando a falar de memória procedural, uma importante característica dela é que ela funciona implicitamente. Ela funciona no automático, mas quando ela sai do automático e é colocada em prática, ela se transforma em algo mais. Por exemplo, jogadores experientes de tênis, por exemplo, descrevem seus movimentos de auge quando em alguma situação de completa automaticidade, na qual eles não pensam conscientemente em como executar o golpe, e a raquete parece simplesmente ser uma extensão do seu próprio corpo, criam jogadas inesperadas. Acho que entenderam onde eu quero chegar, né? Se o seu objetivo é tirar algo sério do LoL, ou pelo menos chegar o mais longe possível, o treino de repetição de mecânicas é essencial. O manejo do mouse, velocidade de cliques do mouse, digitação do teclado, controle de câmera. Vocês já pararam para pensar que um erro de 1 milímetro no posicionamento do mouse pode fazer com que o jungler erre o smite, perca a TF do Baron e um time perca um campeonato? Que um flash gastado sem querer pode custar a lane phase de um mid laner e o jogo? Clicar alguns milissegundos atrasados pode te fazer errar o skill shot e perder um duelo enquanto você defendia uma torre? Se você farmar um creep a menos que seu oponente na lane por 10 minutos, o seu oponente pode ter uma Last Whisper e você não.
Caralho, viado, tem muita mecânica motora associada a jogar LoL. Parece besteira, mas não é. Quando você torna algo tão simples como clicar com o botão do mouse no Minion quando a vida dele parece baixa o suficiente para que você mate com um ataque básico que tem uma certa distância, que é fixa ou não, no caso da Tristana, por exemplo, que naquele momento causa um dano específico, que muda com o tempo de jogo e os itens, que tem uma certa velocidade de animação para que o projétil realmente seja disparado e uma certa velocidade do projétil, enquanto o projétil dos Minions Caster estão voando em direção ao mesmo alvo, enquanto seu inimigo está com a mana vazia, portanto é seguro para você se aproximar do Minion, enquanto seu Ward no lado de baixo do rio tem 20 segundos faltando e o Jungler esteve no top há cerca de 3 segundos, então não tem tempo para estar do outro lado do rio, porque não tem flash para pular uma parede, sequer um gap closer, porque gastou enquanto estava gankando o top. E daria para analisar muito mais coisas, mas vou simplificar, tudo isso só para farmar um Minion. Coisas que você tem que pensar enquanto farma um único Minion. Algumas coisas vão ficando naturais quanto mais você se acostuma e joga. Adquire informações e as guardas em suas memórias, que você tem tempo para prestar mais atenção em outras coisas. Não adianta decorar que a distância de tiro da Tristana começa em 650, aumenta 9 por nível até o máximo de 703. Você tem que jogar o suficiente com ela e ver no Rift, ver no teu monitor, quanto que é essa distância. Ter essa noção de visão. Você não vai calcular quanto de dano você dá e quanto a Thornmail te joga de volta. Você tem que ter a noção se é o suficiente para matar o inimigo sem que você morra. Simples assim. É noção de jogo. E para isso, meu amigo, tem que ter jogo. Estude o LoL sim, esse conhecimento vai te ajudar para passar por muitas dificuldades no game. Mas não adianta só ficar na frente do computador estudando sem jogar. Jogue, pratique incessantemente, até que jogar se torne algo natural e que essas mecânicas sejam já inatas da tua forma de jogar. É isso aí, pessoal, esse post ficou um pouco mais longo do que o normal, mas eu acho que a gente explorou uma coisa bem interessante e devemos pensar o quanto praticar é importante. Não é à toa que os jogadores profissionais de qualquer tipo de esporte praticam tanto. Eles têm que tornar o raciocínio rápido e o raciocínio relacionado ao esporte muito dinâmico, para que quando eles precisarem tomar uma decisão, eles não precisem ficar preocupados pensando em outra coisa, tipo, o meu Q vai tirar tanto de dano nesse momento. Não, isso já tem que ser automático. Pessoal, se vocês gostaram, eu vou convidar vocês para curtir a nossa página do Facebook, em facebook.com/PanicLawcast, seguir os nossos casts, que a gente tem 2 veículos, o paniclawcast.podbean.com e o soundcloud.com/paniclawcast. Lembrando que o nosso conteúdo está disponível também no legendsbr.com. E pessoal, a gente já está chegando bem perto do podcast número 20. Então, para quem segue o meu podcast, tanto pela página do Facebook, como também pelo SoundCloud e pelo paniclawcast.podbean.com, eu vou fazer um convite para vocês. Se cadastrem na nossa página do Facebook, curtam a nossa página do Facebook e deem uma olhada num post que eu vou publicar daqui a pouco sobre um sorteio. Sim, para quem está ouvindo esse cast agora, vai poder participar de um sorteio que vai ser realizado no dia 26 de junho. E nesse sorteio eu vou premiar com uma skin misteriosa. Legal, né? Vocês escutam o PanicLawcast e ainda ganham uma skinzinha de brinde. Beleza, pessoal? Então, boa sorte para vocês, curtam a página, participem do sorteio e, como sempre, eu lhes desejo boa sorte e que se divirtam nos campos da justiça.